Bom, vamos lá, gente. Esse vídeo vai ser, acho que 2, 3 vídeos, então vai ter uns parâmetrozinhos assim, cortando pra gente continuar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo de bastante informações sobre a cultura iorubá tradicional. Sou ela, Orixá, Adbolá, Oxum, Ifemi, Olocumbami, e Fabenjo, Pai Cláudio, também de Barreiras. Vai, meu filho. Então, como estávamos comentando, né, a questão da imposição, né, da iniciação, né, sem a Sim, pessoa ter, digamos assim, um chamado ou, digamos assim, a pessoa totalmente, vamos dizer assim, crua, crua. É crua. tipo assim, a pessoa, vamos colocar nesse fator. A pessoa chega numa consulta porque a vida não tá boa, então a pessoa quer entender o que está acontecendo com a vida dela. Dentro das outras tradições, né, da cultura afro-brasileira, coloca para a pessoa, você tem que raspar agora, porque senão vou abrir no jogo, né, filho? Se você não raspar agora, você vai morrer, vai acontecer muita tragédia com a sua vida. É como se fala assim, bota-se um medo, um terror, um pânico, Psicológico. que às vezes a pessoa nem conhece nada daquilo, a pessoa às vezes nem quer, nem aceita, mas o medo A pessoa acaba cedendo. acaba cedendo por isso. É, isso não só acontece em Barreiras, como na Bahia, ao Brasil inteiro acontece sim, né? Mas eu sou totalmente, não sou a favor, eu sou contra, Concordo plenamente. porque assim, iniciação são para N fatores, mas desde quando a pessoa tem a informação do que vai ser feito, entendeu? Tem a informação do o que ela vai passar ali e o porquê. Porque assim, é fácil. Você precisa ser iniciado. Vou me iniciar para quê? Não porque sua vida não tá boa, porque você precisa disso e daquilo. Mas a pessoa, eu não sei o que é orixá. Eu nasci num berço, vamos dizer assim, sou cristã, Sim, eu não conheço. Então assim, é totalmente uma imposição, vamos dizer assim, forçada. Porque a pessoa vai passar por todos os procedimentos, o dia que ela perceber que não era aquilo, ela gastou tempo, gastou recursos financeiros, se arrepende, vai voltar correndo para a religião de origem, totalmente, digamos assim, com seu espiritual, psicológico abalado, tentando se refazer e com trauma. sim, Porque isso gera trauma. Isso é uma experiência, digamos assim, dolorosa sim. para a pessoa. Porque a identidade que a gente constrói espiritualmente é a nossa religião. Porque ali tem conceitos filosóficos, comportamento, noção do que é bom, do que é ruim, Sim, daquilo que é ético e moral, sim. porque isso engloba dentro da religião, e a religião também tem a sua cultura, independente de que segmento seja, tem cultura quer dizer conhecimentos, dizeres, fazeres e saberes. E isso deve de ser respeitado. Se a pessoa, um cliente, tem um problema ali, o sacerdote sugere, devemos cultuar tal orixá ou tal energia para que você consiga alcançar isso. Sim. E se a pessoa se encanta, se apaixona, permita que ela conheça, permita que ela tenha informação. Aí que entra a parte do acolher. O acolher engloba informação correta, explicação, entendeu? E assim, e nunca, digamos assim, uma imposição. Sim, Porque religião, para ser sacerdote, é vocação. Muita sim, gente faz iniciação para ajeitar uma situação na vida, vai cultuar aquele orixá e não precisa ser sacerdote. sim, também tem. Outros vão ser sacerdotes porque tem um chamado no desenrolar do culto, do desenvolvimento.
Isso é que acontece muito até dentro de Ifá, viu, pessoas? Todos vocês. A gente faz um Itefá, a mulher, o homem Telodum. A pessoa recebe o caminho, o destino para que seja uma Yanifá, ou uma Yalorixá, ou um Babalaô. Recebe, não que ela tenha que sair seguindo o caminho, porque existe tudo que ele estava falando. O aprendizado, um total aprendizado que não é em um ano, o aprendizado para se tornar um babalaô mesmo, um babalaô conceituado mesmo, é de 10 a 15 anos, para que ele seja um babalaô com muita experiência, com bastante aprendizado nos versos de Ifá, dos odus de Ifá, uma Yalorixá, um babalorixá para fazer uma iniciação de um orixá, depois que ele é iniciado no orixá, existe também todo um estudo, toda uma preparação. Não saímos fazendo iniciações sem ter esse aprendizado. Por quê? Engloba o quê? A vida de outra pessoa que está em nossas mãos. Em nossas mãos. Então, tudo aquilo que ele está falando, nós viemos passando, que nós viemos aprendizado, esse medo, essa coisa tudo, dentro da cultura, para se entrar, primeiro existe a explicação, existe os motivos, como ele colocou, a gente acolhe, a gente recebe, a gente explica, não há coisa assim, só depois que você vai saber da iniciação, não. Antes a pessoa sabe o procedimento que vai ser feito, existe toda uma explicação, existe todo um acolhimento. As pessoas geralmente quando vêm para fazer um Itefá, muitas pessoas ficam muito ansiosas porque não sabem o Odu que vai vir para o destino dela. Então, quando se faz uma iniciação, quando se faz esse acolhimento todinho com a pessoa acaba ficando mais calma, ficando mais tranquila, porque ela sabe aonde que ela está indo e o que ela está entrando e os motivos ao qual, porque ela precisa fazer tanto essas iniciações. Então não é assim, olha, você tem, não. Você tem o direito de escolha. A cultura iorubá, o tradicional, você tem a escolha de dizer sim ou não. Quero ou não quero. Que eu já fiz um vídeo para vocês que eu expliquei o momento que chega da decisão nossa para fazer essa iniciação. É um momento que é nosso, não é imposto, é nosso. É nós que vamos escolher. Você vai iniciar agora o Batalá. A sua opção para você chegar nessa iniciação de Obatalá na sua vida, como você chegou para chegar e dizer, vou me iniciar em Obatalá? Meu coração? Meu coração. Você sentiu, agora é o É o momento. momento. É o momento que chegou para fazer essa iniciação para o Batalá, para a sua vida. Você sabe os motivos ao qual, por que você está botando o Batalá na sua vida. Sim. Houve uma explicação, tudo. Tudo. Essa é a diferença que nós estamos passando para vocês entenderem mais. Como eu já disse em alguns vídeos para todos, que essa imposição não é boa. Não. Não é boa, não é boa. É dolorosa. É triste, é triste. Então aí eu trabalho nessa forma de raciocínio, nessa linha. Né? A informação sempre ela é primordial. Hoje em dia tem muitos meios que as pessoas conseguem informação. Mas tem que tomar cuidado. Mas é aquele famoso ditado. As informações têm que ser verificadas. Sim. Né? Porque hoje em dia, o que está acontecendo, as pessoas pegam as informações, mesmo sendo as verdadeiras, se passa para as pessoas sem ter o quê? A autorização e a permissão, que é bem visível. Hoje em dia nós temos pessoas que, dependendo do segmento afro-brasileiro, fazem coisas do tradicionais, fazem baseado no quê? Porque eu comprei um determinado conhecimento de um determinado site, eu li a receita
e vou fazer e vai passando para as pessoas. Isso acaba Sim. uma disseminação errônea do que é a cultura. Uhum. Porque tudo existe assim, se dentro do afro-brasileiro, para você abrir casa, você necessita de ter um oiê e tudo em dia, não será diferente no lado de cá. Existe toda uma jornada, uma caminhada Para que se e tenha essa tem permissão. essa permissão. Então, tem tudo isso. Na cultura urbana não tem receita, tá, gente? O que ele está querendo dizer, dentro da cultura urbana não existe uma receita. Uma receita pronta, um bolo pronto para que nós saímos distribuindo esse bolo para todo mundo. Não pode. Cada cada cabeça tem um destino. Então, feito-se seu trabalho nessa linha. Eu trabalho com a explicação, com a desconstrução de conceitos, que por muitas vezes são conceitos que não são de se aplicar, porque não estão propriamente, digamos assim, corretos. Corretos. Eu sou muito questionado em algumas coisas e a minha resposta sempre, digamos assim, não muda. Mas, babá, você saiu do candomblé e o Xumaré? Tá lá em casa. Ah, mas é do candomblé? Não. Quando eu fui iniciado dentro de conhecimentos da cultura iorubá e no desenrolar, na casa onde eu estava, o meu zelador é o pai de santo de candomblé. Ele voltou a fazer e eu fui seguindo ele. Eu sigo meu iniciador. Eu era uma pessoa crua, que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas assim, não fui infeliz, eu fui feliz. Tive algumas questões que eu tive cabeça e maturidade para resolver, e quando chegou meu momento de trilhar o meu caminho, eu fui. Visito, converso, que também meu iniciador também é do Ifá, que foi através dele que eu ouvi falar de Ifá. Porque ele também falava de Ifá. E foi assim que eu fui saber do que é Ifá, através do meu próprio iniciador. Então, sendo-se isso, então assim, não concordo com iniciação imposta, não é bom. Não é bom para quem inicia, primeiramente, porque não está respeitando o direito divino de escolha da pessoa. E também para a pessoa que está sendo iniciada, porque ela não sabe o que vai fazer com aquilo depois. Vai estar com aquilo na mão. E o que se acontece muito na diáspora é que a casa onde se inicia, a ferramenta fica lá. Sim. Não tem culto, não tem os ossés que é para fazer. Faz uma vez por ano, depois 3 anos, depois 7. Depois a pessoa, se vai abrir casa, leva e continua a mesma coisa. A ferramenta, ela tem um culto, digamos assim, muito mínimo, que é o diferente do lado de cá da nossa cultura iorubá. Nós temos 4 dias, são 4 acessos. Você tem a divindade de casa, hoje, por exemplo, o Jorge Akutá. Hoje tem Xangô em casa, deve-se fazer Oxé Xangô. Sim. Amanhã, Oxé Obatalá. Deve-se fazer Oxé Obatalá. Então, para nós é todo dia. É todo dia. É todo dia. Você tem vários orixás, você vai cultuar eles os 4 dias da semana você está cultuando. Tá De 4 em cultuando. 4 dias você está cultuando. O bom é que eu vejo disso, positivo, você aprende. Sim. Fica tudo na ponta da língua. Você cria vínculo, porque eu vejo a questão de elo com o orixá. Você precisa ter elo, precisa ter vínculo. Porque se você não tem esse vínculo com o orixá, você não tem as respostas que você precisa, porque o orixá já viveu. Ali, quando você está cultuando para você, não é para ele. Então, o que você está dando para o orixá, você está dando que é para você. Isso. Para seus propósitos. Para os seus propósitos, para consertar sua vida, consertar tudo que você precisa. Mas, então, foi essa a situação que mais me fez ainda entrar dentro do tradicional.
Mas você concorda, quero a sua percepção, tá? Sim. Você concorda de pegar a nossa cultura iorubá e colocar dentro do candomblé? Ou de uma umbanda, ou o que for, que Olha, não seja o mesmo segmento da cultura iorubá? eu vou falar uma coisa que todo mundo fala e vou dar minha opinião depois. Número um, as pessoas falam: ah, você é do candomblé, você pode fazer Ifá, porque Ifá só vai agregar. Depende. Ah, você é da Umbanda, vai fazer Ifá, Ifá só vai agregar. Ou de qualquer segmento for. Número um, se você vai fazer o seu Ifá para a sua questão pessoal e não vai misturar, positivo. Ele está ali, é o seu culto à parte. Sim. Você vai fazer para você. Você vai continuar sendo o zelador de Umbanda, abrindo a sua sessão. Você vai continuar sendo o babalorixá de candomblé, tocando a sua nação. Entendeu? Tem que ter esse, digamos assim, discernimento e essa separação. Agora, se você vai pegar certos conhecimentos do tradicional para começar a inserir dentro do seu culto, não dá para concordar. Não. Não dá. Por quê? Primeiro que não pode. Segundo, é uma questão de água e azeite. Sim. Vai estragar um outro. Depois é assim, tá uma moda agora de culto das grandes mães. Meu pai do meu. Tá uma moda. As pessoas, eu vejo muito, inclusive até no Reels do meu Instagram, cursos sobre as grandes mães. Meu. Tá, é interessante que tenha esse curso a fim de elucidar muitas coisas e levar informações para as pessoas entenderem que energia é essa. Agora, ensinar uma pessoa não do culto, ensinar uma pessoa que não tem uma certa autorização, ou vamos dizer, imulé, com essa energia, para poder fazer culto, fazer oferenda. Segundo, pelo que eu sempre ouço, você só vai dar para estas energias aquilo que é prescrito em consulta. Sim. Não tem receita de bolo. Então, aí eu pego e preparo aquela coisa toda que está naquela apostila. Eu vou nas boas intenções de querer lograr uma boa sorte. Só que é o seguinte, se eu tenho que perguntar o que aquela energia quer e eu vou com a receita de bolo, eu convido você para vir na minha casa e vou oferecer uma comida que você não gosta, vou abrir a sua boca e vou empurrar essa comida goela abaixo. É isso que estão fazendo. Sim. Estão, digamos assim, fazendo um desagravo. Se você quer, é tipo assim, vamos pensar assim. Você quer mais entendimento? Por quê? Por que as pessoas buscam tanto um entendimento, vamos colocar as grandes mães, um entendimento delas? Em qual sentido? Para ter sabedoria? Não, as pessoas normalmente elas desejam alcançar objetivos. É, digamos assim, é a famosa questão que tem dentro da Igreja Católica. Se eu quero alcançar uma graça com o santo, eu vou fazer a novena. A novena está lá explicando como começa, como é que vai, tudo, papapá, e faz. As pessoas querem usar um conceito que é... Então, essa questão é isso, entendeu? Se dentro da regra nós temos que consultar e perguntar para dar o elemento certo, Sim. então assim, de que vale a receita? Nenhuma. É essa a Para questão. nós que temos assim um bom entendimento, gente, como eu sempre falo para vocês aqui no canal. As grandes mães, como Oxô, tudo eu explico para vocês que existem uns segredos. Se você faz um curso, vamos lá, vamos colocar as grandes mães, que é um assunto preferido no nosso país. Não só que não, gente, fora daqui também, que é muito, muito querido por todos as grandes mães. Aí você vai e faz um curso. O que você vai fazer com esse curso?
Será que a pessoa, até isso nós temos que ajudar as pessoas para pensar, porque esse meu canal eu quero que vocês entendam, tenham dúvidas, façam perguntas Sim. e tirem as suas dúvidas. Se você está estudando, será que a pessoa que está passando esse ensinamento, qual é a capacidade dela? Qual é o entendimento dela das grandes mães para dar uma aula? Ou qual é a autoridade Autoridade também da pessoa outorgada? Porque para a autoridade é poder outorgada. fazer sobre isso. É. Porque se fosse, vamos pensar num lado bem lógico. Se fosse uma coisa, vamos colocar uma coisa que não é uma coisa, grandes mães não é uma coisa. Se fosse uma coisa assim como didática mesmo, não teria escolas para que pudesse dar aula, porque aí o governo está sabendo, tudo está sabendo, seria muito mais prático, Seria né? mais prático. Como existem cursos de IFA, para que você entenda o que é IFA. Para que entenda, eu ainda não vi cursos de Oxum, não, nunca vi curso de Oxum, de Olocum, de Oiá, de Obatalá, eu ainda não vi sobre isso. Porque o chamamento, aí vamos pensar um pouco no pensamento, como seria o pensamento dessas pessoas que levam em vídeos, né? Que existem vídeos também, explicando até como se faz ebó as grandes mães, né? Onde que deve ir, como se deve fazer, mas não fala que o Duque foi que ensinou isso, consulta que foi que ensinou esse procedimento, né? Como que as pessoas podem pensar e ter uma ideia de tudo isso daí? O que eu posso falar é o seguinte: deu o curso e tudo, então destitui o sacerdote. Não precisa mais de sacerdote. Porque assim, se é necessário consultar para saber o que vai, então do que adianta a receita? A questão é essa. Porque a regra é clara. Porque essa receita que ele fala, existem nos versos. Isso. Mas Então, qual o qual do que vai verso? sair para dizer a receita que tem que ser feita para ajudar a pessoa? Aí você pega o corpo literário de Ifá, é vasto. São 256 odus e incontáveis versos. Quisera eu aprender todos. Eu vou passar a vida toda aí. Babarabá, né? Faz um Itefá com um Itelodu com 9 anos de idade, 7 anos de idade. Aí você tá com 70 anos, você vai ter mais de 70 versos de cada Odu. Por aí. Então, assim, essa questão toda. A questão das mães, o que eu vejo é que as pessoas desejam alcançar coisas rápidas. É o desespero. Eu não vejo isso, filho. Entendeu? Eu vejo naquela parte que você coloca como mentira. Abstrair pessoas para o seu lado dizendo que é inteligente, que tem sabedoria. É uma mentira em cima de outra mentira. Igual vender cursos também de IFA, sem nenhuma preparação e com invenção, que a gente sabe que existe. Pega ali o assunto, começa a ler e você fala, não, isso não vai. Isso não existe. Então, mas assim, a questão maior é essa. Então, dentro das casas de axé... Desculpa, filho. Pessoal, a gente não está querendo aqui provocar uma guerra. Provocar guerra nenhuma, não. O que a gente está querendo é deixar claro para que vocês não caem nessas armadilhas que existem por aí. Nós não somos os donos da verdade, não. Não. Nós temos a nossa família, o discernimento da nossa família, como é tudo. Então a gente deixa para que vocês pensem se tudo isso que vocês possam estar vendo em vídeos, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, não sei o que mais que existe por aí, se isso é uma verdade que vocês devem abstrair. Porque a gente não está falando aqui receita. Nós não estamos botando nenhuma receita. Nós não estamos botando nenhum odô.
nem o que o Oduta fala sobre isso, nenhum verso, nem nada. O que a gente está querendo é levar para vocês coisas que nós vemos, igual ele falou, que ele vê pessoas que vai lá e procura. Eu vejo pessoas que chegam aqui com cada coisa que a gente fala. Meu pai, Rumila. Por que as pessoas estão fazendo isso com outras pessoas? Então, são coisas que nós estamos falando, tentando abrir os olhos de todo mundo. Na mentira, na imposição de se fazer algo e naquilo que as pessoas não devam acreditar. Como ele estava falando, você pode ter o seu Ifá para você, pode fazer um Itefá para você, mas você não pode pegar o seu Ifá e colocar dentro de um catimbó, de uma umbanda, de um candomblé, não. O seu Ifá é para você cultuar. É teu pessoal destino. É, o destino nosso. E não indivíduo, você, seu. fazer isso. Né? Continua, filho, Então, desculpa. se a pessoa, o sacerdote dessas vertentes, até protestante, se fizer, tendo para si, Sim, tá tudo ok, perfeito. Agora, a partir do momento que começa a pegar fragmentos de um conhecimento que não condiz, porque assim, dentro do afro-brasileiro existe uma tradição antiga, em quase aproximadamente 300 anos, formado, tradição de resistência, entendeu? Porque sobreviveram, deixaram esse legado, passando de geração em geração, e é esse o formato. Esse é o formato que é cultural do que se chamamos assim, de religiões afro-brasileiras, de matriz africanas no Brasil. sim, O que faz parte da formação da identidade do país. sim. Isso faz parte da formação da identidade. Então, assim, é claro, quando a pessoa quer aprender sobre um determinado orixá e a pessoa é dessa religião, o conhecimento é aberto. Só que ela tem que se lembrar qual é a prática, o protocolo, da onde ela veio. Porque, assim, dentro de Ifá se diz que para uma iniciação ser válida, ela tem que ser repetida da mesma forma que foi feita em você, que foi feita no seu iniciador. É como se fosse uma questão de DNA. É o DNA da iniciação. Porque, assim, uma amora vai dar amora, e assim vai seguindo as amoras. Sim. Não é chegar na hora e falar, não, mas eu vou botar esse assunto que é para fazer a iniciação ficar mais forte. Não, Não. É igual. Tem que ser igual. Itefá é igual para todo mundo. O Itefá de mulher é diferente do Itelodum do homem, mas o complemento do Itefá ele é igual, porque é uma coisa de geração para geração, de família, de família em família. Não existe Itefá diferente. Não existe. Pode existir de uma família na Nigéria, sendo assim, em Oió, em outros lugares, pode ter algo diferente, mas que não deveria ser. Os Itefás sempre são todos iguais. Uma coisa que pode mudar é assim, algumas famílias na Nigéria não têm uso, eu ouvi dizer que não tem uso de Aodu. Mas assim, Para mulher. para mulher e tanto para homem, mas que eles depois de alguns anos, a pessoa se formou, babalawô, aí a pessoa vai olhar, ver Aodu, o homem vai ver Aodu. Isso eu vejo não como negativo, mas como uma forma de controlar o aprendizado. Que não é correto. E não é correto, mas a pessoa, cada um vai ditando as suas regras, né? Mas o arcabouço é ali, é a mesma coisa, o mesmo passo a passo. Então, se a pessoa tem o seu Ifá para você, é uma coisa. Agora, e a pessoa começa a pegar e a fazer essa mistura. Sim. Entendeu? Isso não é bom. Isso não é bom porque, assim, fica uma coisa... Vai deixar no ar uma certa indecisão. Que caminho que estamos caminhando?
Para onde estamos indo? Porque quando a pessoa tem certeza que esse caminho aqui está reto e que se ela for neste caminho, ela vai alcançar, beleza. Aí, beleza, tem um problema ali. Este ebó não está resolvendo, vamos fazer os ebós de Ifá. Sendo que isso, a pessoa não adquiriu o aprendizado para fazer. Sim. Aí vai de novo na questão que nós falamos, das receitas de bolo. Vai lá e faz. Eu não vou dizer se dá certo, se não dá, porque não vou entrar no mérito dessa questão. Mas isso, digamos assim, não é, vamos dizer assim, o correto ético. Não. Não é. Não é. É um famoso ditado, não se diz só dar aquilo que se tem? Uhum. Então, continua nesse, que vai ser bom, que é bom. Dá o que tem. Se não consegue resolver, procure alguém que tenha um conhecimento. Passe a bola para frente. Passe a bola para frente. É que nem você vai no médico. O clínico geral te examina, fala, não, isso aqui é um especialista. Ele te manda para o especialista. Aí o cara lá chega, você está lá se preparando para alguma coisa. Não, isso aqui é um caso para Elorixá. Eu sou um babalaô. Imediatamente, passo para Elorixá, eu falo, foi isso. A Elorixá vai consultar para ver do que ela vai dar seguimento. A mesma coisa, Elorixá e o babalaô. Não, isso aqui é para Ifá. Manda para o babalaô. Uhum. Você não pode ser babalorixá e babalaô. Não. Você tem que ser uma coisa só. Uhum. Você tem que se definir. Isso dentro da cultura urubá tradicional. Só que quando o zelador faz o Itefá, um babalorixá, é claro, se ele viu Iaodo, ele é um babalaô, mas não é babalaô de fato. É um babalaô porque viu Iaodu e o quê? Começa treinamento. Ele pode optar por seguir sendo babalaô e aprender tudo sobre o Ifá, ou ele pode continuar ali na função dele como babalorixá. Mas não faça a mistura. Sim. Não faça essa mistura. E não existe também, gente, a gente vê muito também, a pessoa é Ialorixá, Ianifá, Ianifá, Ialorixá. Não. Ou nós somos Ianifá, ou nós somos Ialorixá. Não somos as duas coisas. Então, essa é a minha opinião a respeito disso, entendeu? Pessoal, para você guardar, tá perfeito. Agora, para você fazer uma miscelânea, aí você deve pensar bem. Uhum. Como é que você depois vai conseguir conduzir isso? Porque é uma coisa totalmente diferente Porque, da assim, outra. número um, nós somos, dentro da cultura tradicional, nós somos estrangeiro. Uhum. A cultura é deles. É. Vamos dizer assim que nós estamos agregando a essa cultura a gente. Sim. Pegando, abraçando. Trazendo até para o Brasil, para o povo aprender sobre a cultura. Isso. E pegando para nós, como nossa. Uhum. Agora, imagina só. Tudo bem que eles têm os negócios dele lá, mas eles se discutem entre eles. Porque eles falam urubá, discutem entre eles. A gente, que estamos aqui no meio dessa situação, temos que estar com o sacerdote correto para poder aprender o que é correto. Porque às vezes vem muita informação para nós que é truncada. A gente já conversou algumas coisas, inclusive até a questão da menstruação. Te mandei um texto um dia que a senhora falou, vou perguntar meu Oluô. Sim. Ou seja, foi uma situação assim que eu falo, gente, a coisa está tão bem escrita que seja até convincente. Sim. Ou seja, nós temos que verificar toda a informação que é passada. Sim. Né? Toda a informação que é passada, tudo aquilo, né, que passa pra gente. Porque senão a gente acaba ficando coisado. E por isso que eu falo, vai um sacerdote da diáspora brasileira fazer as coisas tradicionais, misturar tudo junto, não dá certo. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Não. É essa a minha opinião. Foi uma fala longa, mas não posso concordar. Isso é verdade. É muito...
É a mesma coisa de eu pegar tudo o que eu estou aprendendo, que ainda tem muito que aprender ainda, mas tudo Todos que eu nós. sei sobre o meu Ifá, os meus orixás, eu pegar o meu aprendizado e tentar levar para dentro de uma pessoa me procura e fala assim, a senhora da minha obrigação de 3 anos, de 7 anos, eu pegar como eu cultuo a minha Oxum e chegar numa Oxum que não é igual à minha, que a essência não é a minha, igual à minha, como eu cultuo, como eu rezo, como eu faço, né? Tudo com o Obi, tudo com a minha Oxum. Eu chegar e querer passar isso para Oxum que não tem a mesma essência que a minha, eu estaria fazendo errado. Que para eu colocar a mesma essência, eu teria que transformar aquela Oxum para a mesma essência da minha Oxum, transformar ela numa essência só. Então é complicado. Aí que entra na questão. É DNA. Uhum. Seria assim, vamos colocar um DNA, o DNA tá Espiritual. tortinho. Seria o DNA ser diferente da minha, seria o DNA tortinho, Tortinho. né? Teria, digamos assim, vamos refazer. É, Aí volta aquela palavra, desconstruir. desconstruir. Que muitas pessoas É complicado aceitar. não aceitam. A gente estava até conversando hoje, ele falando assim, como que eu vou botar uma essência pura da cultura iorubá, o tradicional mesmo, numa pessoa que já cultua um otá, uma pedra, otá, é otá mesmo que eles falam, Tá? o otá, e botar ali a essência de uma pessoa que já está há mais de 50 anos cultuando aquilo. A pessoa não vai aceitar. Não. Ela não vai aceitar a transformação. Ela não vai aceitar como é a essência, o puro daquilo que nós aprendemos, de como que se deve ou não cultuar. Então é melhor, se não aceita, é melhor continuar. É Do como jeito que tá. eu já disse algumas vezes, filho. Eu falo assim, que o meu babá fala assim, se você está no seu catimbó, se você está na sua umbanda, você está no seu candomblé, no seu batuque, tá dando tudo certo para você, continua. Tá bom. Tá ótimo, continua. Se você tá feliz, tá dando tudo bem, continua dando esse segmento para que geralmente, acho que é 99%, não aceitam a transformação. Não. Não aceitam, para eles seria, eu vou perder tudo do que eu já vivi esses 40, 50, 20, 30 anos para começar. Não, a gente nunca A começa. polêmica maior é, vão me ver careca, raspei de novo, o que vão dizer de mim? Nossa, isso daí eu nunca ouvi falar. Tem pessoas que ainda falam, vai raspar meu cabelo? Mas as pessoas normalmente procuram a gente por debaixo dos panos. Para depois, pouco a pouco, ir aceitando. Mas a questão é essa, vai derrubar meu cabelo? Eu vou ter Vou que ficar começar tudo de novo? tudo de novo? E as minhas idades? Sim, isso eu já Que ouvi. desculpa eu vou dar? Que eu vou dar satisfação à rua? Eu considero isso como ego. Às vezes assim, como aquele sacerdote de Umbanda, de Candomblé, ou até do nosso tradicional, que sai, que se converte para uma outra religião. Vamos dizer, vai ser protestante, bota a Bíblia debaixo do braço, agora eu sou. A mesma coisa deve se fazer. Fala, não, agora estou aqui, estou aprendendo coisas novas, que são porém antigas, e Sim. quero seguir aqui. Pronto. Não precisa viver, digamos assim, da satisfação à rua. Você não está matando, você não está É roubando. o que a gente Você aprende dentro da tá, cultura, que o importante é nós, nós. não o que os outros irão pensar de nós. Pois é. Que nós temos que cuidar da nossa imagem para ser bem vista, e não aquilo que nós fazemos seja olhado e criticado pelos outros. Não, crítica Isso é diferente. ninguém tá livre, vai ser criticado. Ninguém está livre das críticas, assim, ninguém está, digamos assim, vivendo sem elogios. Vai ter críticas, vai ter elogios, é parte da existência. Estar vivo é passar por todas essas experiências, Sim. boas e ruins, boas que ensinam, Engrandecedoras. ruins também
que ensinam também. Também, é. Também ensinam. Então, dessa questão toda, se falando mesmo da questão ali da minha região mesmo, existe essa questão mesmo intrínseca das pessoas assim, mas eu estou nisso. E digamos assim, às vezes, quando as pessoas querem conversar comigo, às vezes até em casa, porque as conversas acontecem em off, né? Eu estou em casa, estou no meu dia normal. Ah, babá, chega lá, bate na minha porta, babá, quero conversar, que não sei o quê. Eu começo a falar, aí eles começam a questionar. E para questionamento, tenho as minhas respostas. Mas assim, babá, e o meu caboclo, e que não sei o quê, e que tetetê, e que lá. Eu falo, não, meu querido, seu caboclo continua seu caboclo. Mas assim, essa mistura não comporta, não combina, não vai. Então assim, tá aí com a sua entidade, tá ganhando, continua. Continua. O Continua. importante é a gente estar bem, encontrou, tá tudo certo, tenho minhas respostas, não tenho dúvidas, tá tudo bem, tudo caminhando bem pra gente, ok mesmo. Do que você pegar, entrar para um tradicional e tentar colocar esse tradicional misturado com aquilo, para mim acho que vira uma miscelânea, né, filho? Mas é uma miscelânea e assim, é confuso. Não adianta dizer assim, ah, mas eu separo. Não, é confuso. Tá, tô lá em pleno ritual, vamos dizer assim, sou um bandista, resolvi virar a banda, vamos chamar a linha da esquerda, mas antes eu tenho que pegar, fazer um IPX para ir a mim. Fazer um IPC para mim, para quê? Para poder abrir a minha esquerda. Pô. Vamos dizer assim. Tá. Desculpa, sentido Não, figurado. Sentido figurado. Ui, que susto. Que susto. Não, mas é para assustar. Mas assim, eu quero que ache aí onde é que está o ponto de conexão. Tá, entendi a lógica agora. Agora Onde entendi está a a conexão? lógica. Não tem. Não tem nenhuma. Não existe. Nenhuma. Porque essas energias não se conhecem. Vamos dizer assim. Sim. Não se conhecem. Então, isso que eu quero deixar claro. Entendeu? Claro que dentro da história da cultura afro-brasileira tem relatos citados por Fátima de Verger a respeito do culto das grandes mães no Brasil. Sim, tem. Tem. Inclusive até nas grandes casas mais antigas de Salvador. O que acontece? Foi se passando os anos, essas pessoas que detinham conhecimento levaram para o túmulo. Passaram. Não passaram. Aí ficou o quê? No ver e reproduzir. Não é? Sim, teve um intercâmbio há uns anos atrás, se não me engano, há quase 30 e poucos anos, um intercâmbio Brasil e Nigéria, que abriu as portas e começou a chegar este povo. E eles perceberam essa deficiência de conhecimento. E muitos vieram, trouxeram conhecimento, e aí começou tudo isso que hoje nós temos essa pilha de cursos. Que eu lembro que em 1995, eu não sei se as pessoas vão se lembrar, existia uma revista chamada Planeta. Essa revista Planeta, o meu padrasto tinha a assinatura dela e era muito interessante ler. Inclusive até ele fez um livretinho falando sobre candomblé, que tinha até uma foto do Iaô com o quelê das miçangas de Ologunedé. Carequinha, bonitinha, a foto, cabecinha baixa, explicando, falando a respeito. E tinha um anúncio lá. Fazemos, tem assim, temos aqui esse espaço, nós temos iniciação disso, Ifá, Adie, Xalunga, tudo. Eu li isso, eu não vou citar o nome, mas estava lá, isso. Que também foi a primeira vez que eu ouvi falar. E quando eu cheguei em São Paulo, que foi pelos meados de 98... Eu fico meio assim, sabe, de ouvir certas coisas, mas não esquenta comigo, não. Aí eu cheguei em São Paulo, tenho família aqui, né? Minha casa paterna é toda daqui.
E Daqui Barreiras. não, daqui de São Paulo. São Paulo? Porque vamos dizer assim, minha família, parte de pai, sempre foram daqui de São Paulo. Só a família parte da minha mãe, que são da Bahia. Então foi aquela junção, né? Aquela época que São Paulo estava no auge da questão dos empregos e tudo. Muitos nordestinos vieram a São Paulo. A parte da minha mãe foi uma das famílias, né, que veio trabalhar. E a minha avó trouxe o terreiro dela também para São Paulo, um bom tempo. Ela chegou nos meados dos anos 60 e foi embora no finalzinho dos anos 70. Ficou quase 20 anos em São Paulo, voltou para a Bahia de novo. Então, voltando, aí eu vi esse anúncio. E quando eu conheci este meu sacerdote que me iniciou, foi aí que eu ouvia falar a respeito de Ifá, da cultura tradicional, a respeito das mães. 1970. 1998. Ah, 98. 98. Tá. Que eu ouvi falar, entendeu? Dei procedimento, fiz a minha iniciação, fui feliz e sou feliz até hoje na iniciação. Tive minhas respostas espirituais, tive minha evolução que eu queria e que eu quero mais ainda, por isso que eu continuo. E foi aí que eu descobri a respeito. Ele falava... Vocês prestaram atenção no que ele disse? Fiz minha iniciação e Tive a minha evolução. isso que é importante para nós. É a busca quando você chega, o acolhimento e assistir a evolução sua em cada dia, em cada ano, em cada mês, como as pessoas vão evoluindo, não espiritualmente, e sim aqui, Pessoalmente. no caráter, na dignidade, em tudo aquilo que ela faz na vida. Então, esse meu sacerdote falava, sabe? Falava das mães, falava de Ifá, falava de Adi, falava de como é a questão do orixá no tradicional, sabe? E quando eu vi o quarto sagrado dele, onde ficava o quarto dos orixás, já sabia como é que era o quarto do afro-brasileiro, aí eu vi a diferença das ferramentas. Mas eu não questionei porque ou do que, não. Eu só vi a diferença porque é perceptível. Sim, é muito Perceptível. diferente. Muito. Ele esteve muitos anos dentro do candomblé e também embrenhou neste rumo. Depois ele voltou de novo para a cultura iorubá, ela é muito mais essência mesmo, porque é muito mais simplicidade. Muito mais simplicidade. Então, e segui nesse caminho. E hoje eu estou aqui. Estamos aqui. Estou aqui. Entendeu? E Fabengô, ele tem um centro cultural lá em Barreiras. Em cima desse centro cultural, que foi deixado pela sua avó, né? Isso. Ele cuida do centro cultural, mas ele é enfermeiro. Ele fala 3 línguas ou 4 línguas? Falo 4 idiomas. Je parle français, eu parlo bem italiano, hablo espanhol, and speak English. E tá estudando Iorubá também. Vou conseguir. Aí é só para vocês terem uma ideia de que a gente não para. A gente tem a nossa vida, o nosso estudo, o nosso trabalho, e ele ainda é sacerdote, porque ele ainda é babalaô. Ele já, babá Gondedi, o meu filho que é senhor de Bonã e Fadaió, ele já fez o Pelecici, ele teve que largar o Eren de Logum, só que ele trabalhava com jogo de búzios, que vocês conhecem como jogo de búzios. Ele teve que largar, porque ele viu que não estava dando muito certo. Ele fez uma consulta e Fá mandou ele ir para o Opelê. Ele foi estudar o Opelê, para fazer o Pelecici, para poder ganhar a liberdade de fazer consultas no Opelê e ebó no Opelê. Mesmo assim, com tudo isso que ele ganhou, as dúvidas, ele procurou a Adiponã dele, o Oluô dele, para que a vida da pessoa que está à frente dele, ele possa ajudar a pessoa. Ele possa ajudar. Então, a nossa vida não se resume só em uma coisa. A gente tem
Uma vastidão. Uma vastidão na vida. Então, para ele chegar aqui, ele fez, além de ser sacerdote, tudo isso, ele faz viagens. Nessas viagens, ele trabalha para ele chegar, voltar ao Brasil e poder dar continuidade na sua parte espiritual, na pessoal. sua parte, no pessoal dele, junto a Ifá e junto ao Orixá. Então é uma batalha que nós temos constante, porque ele tem um objetivo, ele quer chegar nesse objetivo ao qual ele quer totalmente se dedicar só ao culto, só a Ifá e só a Orixá. Ele predestinou isso para ele, não que foi imposto, não que foi dito que você é obrigado a fazer isso, que existe. Ifá, Orumilá, ele nos dá oportunidades na vida, quando você tem um destino predestinado mesmo por Orumilá, ele disse, você tem que ser mesmo um Babalaô, uma Yanifá, uma Yanixá. Ele diz para você, você tem um certo tempo para que você estude para seguir o seu caminho. Então, muitos abandonam um trabalho porque começa a dar tanta coisa que não está boa, que é boa, vai avisando, através de consulta para fazer boa, fala, você não pode mais seguir esse caminho, você tem que seguir o caminho do sacerdócio. Ele está sentindo que está chegando esse horário dele, que ele tem que parar com tudo que ele faz fora e seguir só o caminho do sacerdócio, sem apostilas, cursos, mais estudo com pessoas que realmente levam a sério, para que ele não possa enganar as outras pessoas. As informações eu tenho dentro da minha própria família. Sim. Isso que toda essa conversa que eu estou tendo com ele hoje, porque nós já estávamos conversando desde sábado, né, Fê? Isso. Desde sábado a gente estava conversando, só que eu gosto de botar as pessoas na parede. Paredão. No paredão. Ele falou que ele queria fazer um vídeo, mas eu conheço ele. Esse vídeo ia sair daqui a uns 10 anos. Eu falei para ele, não vai ser hoje. Socorro. Você vai fazer esse vídeo comigo, você bota no seu canal, eu boto no meu, para você colocar para as pessoas rápido aquilo que você está assistindo, para que isso já comece as pessoas a ver o vídeo e pensar um pouco mais, que a gente quer que vocês pensem, porque nós que temos já uma sabedoria que não é muita, que eu vou pegar meu Oluô, viu, gente? Eu estou para pegar meu Oluô e para que ele fale bastante coisas que ele está vendo aqui no Brasil e até lá na Nigéria. Eu quero que ele faça um vídeo comigo para falar. Aí eu peguei essa pessoinha linda, maravilhosa, antes que depois que ele for fazer a iniciação, não posso mais botar ele em vídeo para que ele faça esse vídeo. Depois ele sei que ele vai embora, então pego agora, porque depois vai ser mais difícil. Você tem mais algo que você queira passar para as pessoas como um alerta da vida, como algo que as pessoas observem mais na vida delas, de tudo isso que é colocado para todos os lados? Alguns apontamentos eu quero deixar para que as pessoas entendam. Número 1, nós somos sacerdotes, nós não temos superpoderes. Não. Nós não temos... Nem bolinha de cristal. Isso. E nós não temos a capacidade de fazer o milagre instantâneo. Não, que não depende de nós. Para certos tipos de objetivos. Número 2, nós não podemos impor às pessoas, entendeu? Os nossos serviços. Sim. Dizendo assim, se você não fizer isso, nada vai dar certo na sua vida. Não. Não podemos. Depois, assim, nós devemos ser totalmente transparentes com o que nós propomos a fazer. Desculpa, este tipo de trabalho eu não faço. Sim. Eu não pego.
E assim, tem que se observar, entendeu? Porque assim, existem aqueles bilhetinhos, trago seu amor em 24 horas. Eu recebo muita situação Eu assim. também. A minha resposta é, se eu não conseguir trazer o meu, esta vida toda, eu vou trazer o teu? Gente, de fato, esses tipos de rituais existem da cultura iorubá, sim, mas é em casos bem específicos a ser analisado. Número 1, só a consulta autoriza a fazer isso Isso. ou não. Uhum. Vamos dizer assim, uma esposa e um marido casado há muitos anos, com filho, família, uma coisa estável. Do nada, tem um desequilíbrio ali e um é praticamente roubado por outra pessoa. Vai se consultar e vai se ver que tem alguma energia que está ali atacando aquele casal. Uhum. Aí sim se aplica esse ritual. Porque assim, é para salvar vidas. Isso que nós estamos tentando explicar para vocês. Receita não existe. Não existe. Aí a gente está tentando espiritualmente salvar duas vidas. Porque se essas duas pessoas são do tradicional, aí tem certos odus que falam, se você se separar do seu marido, se você se separar da sua esposa, sua vida já era. E como de fato acontece, então assim, a gente vai do princípio, ou seja, de ajudar. Mas não quer dizer que a gente vai fazer uma amarração para o casal separado. Não. A gente vai combater uma energia que está ali Sim. causando isso. Para ver o que está acontecendo para essa poder ajudar. separação ter a vida. Porque, naturalmente, quando se tira este obstáculo, naturalmente, a outra cabeça que está lá cega, as duas que estão cegas, ou seja, começa a se enxergar e fala, o que estamos fazendo com a nossa vida? Sim. E isso traz aproximação. Traz aproximação. Número 2, o pior do top hits. Pessoa que trabalha, que recebe entidade que fica ameaçando, que vai matar, que vai fazer. Gente, deixo bem claro, existe aplicação jurídica para esse tipo de ameaça. Assim também como anterior também existe aplicação jurídica. Não se pode, o direito do consumidor diz que não podemos aproveitar do desespero de uma pessoa em pôr um preço e um produto daquilo que a gente não tem. Você está querendo dizer quando uma pombagira, um Exu, Ou qualquer entidade ou que qualquer seja. um preto velho que for, chega para uma pessoa e faz o quê? Na questão de ameaça, Sim. se a pessoa vai e procura o direito dela, não é que a entidade vai ter que descer na delegacia, mas o sacerdote pode e poderá ser atuado. Poderá. É muito sério, gente. Hoje em dia, a nossa sociedade e nossas leis estão caminhando de acordo com o comportamento que a sociedade tem. E isso é aplicável. Mas hoje em dia já está acontecendo isso? Acontece. Na região onde eu tô, acontece com muita frequência. Lá Em Barreiras, acontece. Na minha cidade, não vou dizer que tem provas. Porque assim, mas existem muitas situações que são de atrocidades. E quando eu falo, quando as pessoas chegam ao meu templo, que eu falo que o meu templo é uma UTI, que é a última tentativa do indivíduo, que eu tenho que trabalhar com desconstrução e tentar resgatar estima e fé da pessoa, é um trabalho sério. É um trabalho. Já teve pessoas que eu fiz esse tipo de trabalho, expliquei, quando a pessoa ficou bem, ela falou assim, babá, eu posso ir para minha casa, rezar para os meus santos que eu tenho lá, eu tenho uma imagem disso, uma imagem daquilo, a minha vida vai ficar boa? Eu não quero mais frequentar este meio. Obrigado, a palavra assim, obrigado por toda a informação que o Senhor me deu. Eu gostaria de continuar com o Senhor, mas eu quero saber uma coisa, eu quero voltar para onde eu estava, mas agora eu vou voltar
sem ter uma má impressão, porque o Senhor me orientou. Eu falei, minha filha, pode voltar, pode rezar para Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida, que eu também acredito. Eu fui criado primeiramente neste meio de fé. Então, assim, Eu não acredito. Pode Não voltar. vou mentir para vocês, não. Pode voltar que não vai lhe fazer mal, você não se preocupa. Ai, mas esses caboclos, essas entidades que eu recebia, eu falo, eles não vão te atacar, eles não vão te perturbar. Acredita em mim. Encontro, esporadicamente, quando eu vou no centro da cidade, encontro. Ah, babá, sua bênção, meu filho, o milagre te abençoe. Ai, babá, tô bem, obrigado. Sempre eu ouço a palavra obrigado da boca dessa pessoa. Isso é muito bom. Isso para mim é agradecedor. Não está seguindo comigo, mas está de volta ao caminho que faz ela feliz. Essa é a minha função. Olha, eu tô até agora, desculpa, mas eu tô até agora imaginando, igual você estava falando, deles fazerem isso com as pessoas. Fazem. Até agora eu ainda continuo a minha cabeça Ainda imaginando já ouvi relatos. usar de maus tratos. energias que a gente sabe quem são essas energias para Ameaçar o outro. Às vezes até há casos de espancamentos. Às vezes há casos mais pesados, como certos tipos de abusos. Abuso sexual? Sim. O que eu tô falando, as coisas é séria. E por isso que a lei se aplica. E assim, a orientação que eu dou. Cuidado com seus passos. Procure fazer as coisas de forma que não se comprometa. Faça a coisa correta. É muito triste. Porque assim, eu não posso dizer que eu tenho provas, mas de pessoas que já foram e me falaram. Só não vão por quê? Porque a entidade ameaçou de matar meu filho, de matar meu pai, de matar minha mãe. O medo que imputa. Então, pessoal, não acredite nessas ameaças. Não acredite. Entendeu? Não acredite. Não aceite esse tipo de persuasão abusiva e tóxica. Sua saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Então, eu volto à mesma situação. Eu trabalho com acolhimento, com a informação, orientação e desconstrução. Porque para cada lado eu tento preservar aquilo que o orixá é de imagem, ou seja, uma divindade sagrada que é para ser cultuada, que é para o bem, para a evolução pessoal da pessoa, porque quando a evolução pessoal dela acontece, isso se externa e se torna uma evolução coletiva. É para melhorar e trazer felicidade, porque todos os versos de Erim de Logum, de Upeleifá e de Ifá diz: nós estamos na Terra para ter felicidade, prosperidade, abundância, vida longa, filhos. E corrigir os nossos erros. E detalhe, nos melhorarmos como pessoa. Quando se fala de Iuapelé, do caráter, isso quer dizer da nossa forma de se comportar com as pessoas, da nossa forma de proceder em ações com a pessoa, porque o nosso caráter é definido em atos. Em atos. Então, assim, se eu tenho atos ruins com as pessoas, se eu faço de um tudo para prejudicar, como é que eu posso dizer que meu Iuapelé é Iuareré? Não é Iuareré. Não. Então, não aceite esse tipo de ameaça. Não aceite. Cabe a você dar procedimento da forma que vocês acharem quando passarem por essa situação. Porque não é bom. Você quer deixar mais um recado? Eu deixo uma mensagem que nesse dia de hoje, de Ojó de Acutá, que Xangô e Oiá possa, número 1, que Xangô possa sempre proteger você de tudo e ajudar a superar as adversidades. E que Oiá, com Todos seus ventos, vocês.
leve as névoas da ignorância da frente dos olhos e que vocês enxerguem sempre a verdade. Axé. Axé, Ireu. Gente, não esqueçam de dar o seu joinha, divulgar o canal, compartilhar, deixar um comentário. Espero que vocês todos tenham gostado, que eu acho que vai dar uns 3, 4 vídeos, tá, gente? Para vocês não se cansarem tanto para assistir, então eu vou transformar em bastante vídeos, mas eu espero que nós dois tenhamos ajudado vocês a ter mais pensamento, a se encontrar em muitas coisas, ou não sei, vai depender como vocês, o olhar de vocês a tudo aquilo que ele trouxe, eu falei, para vocês sempre nesse canal, tá? Uma ótima noite, um bom início de semana, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou um meio de semana, um final de mês, porque eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas eu desejo tudo de bom para vocês, com muita irê, com muita sorte, com muita saúde, com muita prosperidade, muita sabedoria. Beijos da Iá.